Boa tarde. Na correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos de parar, refletir ou de estar com aqueles que amamos para celebrar momentos que vão ficar para o resto da vida. A Páscoa é uma grande oportunidade para fazermos isso. Temos o feriado, tolerância de ponto na quinta-feira, feriado na sexta, temos também o domingo de celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, hoje no programa Sociedade Aberta vamos refletir sobre a Páscoa, tempo de celebrar em família. Estamos a receber o estudante universitário Décio Delgado, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a mim por essa oportunidade. E também estamos a receber a professora Marília Barros, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado também por estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Vamos começar por si, Décio Delgado, para nos dizer como é que as famílias devem observar para esta que é chamada da Semana Santa, começa no domingo de Ramos e vai até também o domingo da Ressurreição, ou seja, o domingo de Páscoa. Olha, essa semana de Páscoa deve ser considerada uma semana muito importante, principalmente para reconectarmos com a nossa família. Sabemos que na correria da vida, às vezes não temos tanto tempo para estarmos juntos. E nessa semana, ao estabelecermos um plano de estudo em família, aspectos sobre Jesus Cristo, principalmente a semana que antecedeu a sua morte e crucificação, também a ressurreição. Então, ao focalizarmos nessa semana em família, estudos, orações, e tirar mais tempo para estar com os nossos. Acho que precisamos ver essa oportunidade de ser algo espiritual. Deve ser algo espiritual em família. Isso é o que nós chamamos uma dimensão espiritual, acrescentada à Páscoa, acrescentada à nossa família e nosso relacionamento pessoal. E percebe-se que há vários tumultos, muitas coisas, há pessoas que estão pensando em festas, em viagens e tudo mais. Isso é bom. Acho que tal pensarmos em reconectarmos com nossos filhos, nossa esposa e as pessoas lá em casa. Então isso deve ser o principal foco durante essa semana. Uhum. Marília Barros, enquanto professora, também observa para a Páscoa com este sentimento que é o momento de ligar as nossas famílias e também ligar a Jesus Cristo? Bem, eu gostaria primeiro, pensando na questão da Páscoa, o significado da Páscoa, pensando na questão da família, temos que meditar no seguinte: para a maior parte das famílias, a Páscoa é apenas um feriado. Sexta-feira é apenas um feriado. A Páscoa, ela é especial, ela tem um valor, essa celebração, para as famílias cristãs, que acreditam em Jesus Cristo e na sua palavra. Porque para as pessoas que não são cristãs e que professam um outro tipo de fé, a Páscoa não tem esse significado que nós podemos aqui a priori dizer. Então, quando estamos a falar de Páscoa e de família, temos que pensar que estamos a referir às famílias que são cristãs em Cabo Verde, em São Vicente e à volta do mundo. Por exemplo, famílias que não acreditam na Bíblia, não aceitam a Bíblia como realmente a revelação de Deus, como a verdade absoluta. Então não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu e ressuscitou, e não acreditam nisto, que são completamente céticas. Então a Páscoa não tem valor. É apenas sexta-feira, um feriado. Para aproveitar, para descansar, para ir à praia, para fazer encontro de amigos e não parar no campo espiritual. Para nós cristãos, para as famílias cristãs, as famílias é constituído por pessoas, para as pessoas que são cristãs, a Páscoa, esta semana é a semana mais importante do ano, de uma forma inequívoca, em absoluto. Mas temos que pensar que tipo de pessoas é que contemplam a Páscoa e que observam esta semana como um tempo especial. Para outras pessoas, para os cristãos, nós estamos desde o Domingo de Ramos, as famílias cristãs, desde o Domingo de Ramos, é um tempo de reflexão, de introspeção, de memorial, de lembrar tudo aquilo que vamos falar daqui para a frente. Mas para as outras famílias que não são cristãs, vamos imaginar uma família, por exemplo, muçulmana. A Páscoa não tem valor nenhum.
Se pensarmos noutras famílias, por exemplo, não tem. Então, temos que pensar que Páscoa é para as famílias, para as pessoas que amam a Deus, que acreditam na sua palavra, que têm fé em Jesus Cristo, de uma forma fé viva, não é uma fé só de boca. Então, para esse tipo de pessoas, sim, a Páscoa é um momento muito especial que as famílias aproveitam para adorar a Deus. Temos valores, mas há outras pessoas para as quais isto não tem valor nenhum. Então, para nós, os cristãos, Páscoa é sim um momento onde nós estamos para meditar, para adorar a Deus, para agradecer, um tempo de gratidão. Depois nós podemos falar porque que é a semana mais importante do ano para o cristão, para as famílias cristãs. Mas para as outras não. Sexta-feira é um momento de acordar tarde, ir à lajinha e fazer outras coisas. Não tem um sentido espiritual. Para quem acredita, para quem vive, quem é cristão, por que esta semana é importante? Aí é que está. Como eu dizia há bocado, a Páscoa é a semana mais importante, é o momento mais importante na vida das famílias cristãs e das pessoas que professam a fé cristã. E muitas pessoas perguntam, por que a Páscoa é mais importante do que o Natal para os cristãos? A Páscoa é, de facto, mais importante do que o Natal, porque Jesus veio, houve o milagre do nascimento, mas a sua missão como Salvador do mundo, então foi cumprido com a Páscoa, com a sua morte. Então, por isso, toda a missão que Jesus veio lá do céu para cumprir no mundo, se cumpriu. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, disse, está consumada, está finalizada a missão para a qual eu vim. Então, a Páscoa é sim o cumprimento da promessa. Então, Jesus assegurou a nossa salvação para nós como cristãos com a sua morte. Na sexta-feira, por isso a sexta-feira é o dia mais importante na vida do cristão. O dia mais importante do ano para nós cristãos é a Sexta-feira Santa, não domingo. É sexta-feira, porque a sexta-feira tudo que foi consumado na cruz. Domingo, ressurreição, vai ser a reconfirmação do que foi garantido, do que foi assegurado na sexta-feira, com a morte. Vamos ouvir o Décio Delgado também sobre a importância da Páscoa e desta semana para as famílias cristãs. É importante referirmos de que, tal como a senhora Marília já havia dito, né, que nós já adoramos Jesus Cristo durante todo o ano, isso deve estar claro. Nós já adoramos Jesus Cristo o ano inteiro. Mas o Natal, o nascimento dele, que é algo importante, mas também a Páscoa. E a Páscoa tem essa importância devido a tudo que aconteceu durante aquela semana. Principalmente por causa da sua expiação no Getsemane, quando ele expiou por os nossos pecados, as nossas dores, nossas fraquezas, todas as coisas que nós passamos de mal e bom nessa vida, ele sofreu naquele momento. Mas também no Calvário, quando ele foi crucificado. E isso que a senhora já estava dizendo, né? Quando ele disse que tudo estava consumado. Mas também devemos ver para o domingo da ressurreição. Nossa alegria, nossa esperança reviveu naquele momento. Porque nós passamos a ver como nós podemos nos tornar. Qual a alegria que nós podemos adquirir durante essa vida e na eternidade. É porque ele morreu e ele ressuscitou. E nós sabemos que há algumas pessoas, como disse a professora Marília, aproveitam a Páscoa para fazer outras atividades. Vocês, enquanto cristãos, primeiro, Décio Delgado, acha que as pessoas são livres para fazer o que quiserem, para fazer festivais de Páscoa, ou as pessoas devem focalizar, tendo em conta, vivemos num Estado laico, há uma liberdade religiosa e as pessoas também têm a sua liberdade. Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Olha, nós vivemos com diversidade. Diversidade tanto religiosa como em vários outros aspectos. E tal como já disseste, né? Nós estamos numa sociedade que aceitamos tudo. E tudo que é modernidade nós adquirimos e queremos torná-lo parte de nós. E as pessoas veem essas festividades, né? Como eles veem festividade, a oportunidade de festejar, tal como eles veem a Páscoa, o Natal, o fim do ano, todas essas coisas são festas. E há produtores de eventos, né? Que veem uma oportunidade de fazer uma festa. E as pessoas aderem a essa festa.
mas para os cristãos, os que são cristãos, não aqueles que professam seguir Jesus Cristo. Nós já adoramos Jesus Cristo nessa época. Nós buscamos forma de estar com Ele, de conhecê-lo melhor e também de sentir a alegria que vem por meio dele e que é somente por Ele que nós adquirimos. Como é que vê Eu isso? gostaria de acrescentar também, disseste há bocado, daí as pessoas são livres, como é que as pessoas celebram a Páscoa. Essa liberdade, de falar do estado de lei da liberdade, o próprio Deus criou o homem livre. Ele deu-lhe o livre-arbítrio. Cabe ao homem escolher os caminhos que ele deseja seguir. Ele não pode escolher depois as consequências das suas escolhas, mas ele é livre para escolher. Então, as pessoas que não são cristãs olham para a Páscoa apenas para uma oportunidade. Vamos ter um fim de semana longo para divertir, para estar com os amigos, para aproveitar e fazer outras coisas que não temos oportunidades. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, nós começamos a celebrar a Páscoa desde o domingo passado, com a celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecido vulgarmente como Domingo de Ramos, mas temos que focar essa ideia na pessoa de Jesus, não nos ramos, mas na pessoa e o significado que essa entrada triunfal tem. Então nós começamos com a celebração do Domingo de Ramos e depois todos os dias temos culto na igreja, temos encontros de oração de segunda até sexta-feira, todos os dias de manhã e à noite, para celebrarmos e meditarmos em tudo aquilo que Jesus fez durante essa semana. Jesus entrou em Jerusalém. Quando diz nós, está a referir à Igreja do Nazareno, da qual a Marília pertence. Sim, eu penso também que, de uma forma ou de outra, quase todas as igrejas também cristãs também fazem algumas coisas ligadas a isso. Mas na Igreja do Nazareno, nós temos cultos todos os dias. De manhã, temos encontro de manhã para oração, às 6 da manhã, e temos culto à noite. Ontem tivemos, por exemplo, onde vamos pensar naquilo que Jesus fez na segunda-feira, depois da sua entrada em Jerusalém. Depois, hoje, vamos ver o que ele fez na terça, aquilo que ele fez na quarta. E tudo isso tem ensinamentos que não ficaram no passado, mas que se aplicam ainda à nossa vida, hoje, como cristãos. Então, nós, voltando à questão das famílias cristãs, por exemplo, só para dar um exemplo, para nós cristãos vamos meditar segunda-feira. Jesus fez duas coisas segundo a sua palavra, segundo a Bíblia. Ele fez a purificação do templo e ele lançou no fogo uma figueira. Então vamos, à luz da palavra de Deus, entender o que isto significa para nós hoje. Porque a Bíblia não é algo para ficar no passado. Então, quando Jesus fez a obra da purificação do templo em Jerusalém, então é para a purificação das nossas vidas. E aplicamos o templo, eu sou o templo onde habita Deus, como diz a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, olhamos para nós mesmos como templo onde habita Deus. Então, da mesma forma que Jesus purificou o templo na segunda-feira, eu também hoje, como cristã, tenho que procurar a purificação para a minha vida. Buscar os aspectos onde preciso ser limpo, ser transformado, purificado em alguma coisa. Então, eu me vejo como templo. Jesus também, por exemplo, amaldiçoou a figueira. A mesma coisa também, mas não vale a pena continuar. Mas podemos aplicar esses conhecimentos na minha vida hoje. Como cristã, eu tenho que dar bons frutos. É o fruto do Espírito. Então, eu tenho que dar bons frutos. Senão, eu sei que serei lançada, serei cortada, porque não estou a fazer nada. O bom cristão tem que dar fruto na sua vida. E os outros têm que ver esse fruto. Senão, é lançado no fogo. Então, Jesus fez isso na segunda-feira. Então, meditamos sobre isso. E hoje vamos continuar a ver sobre os ensinamentos que Jesus fez também no Monte das Oliveiras. E vamos continuar isto. Neste momento, passando mais de 2000 anos, né? Sim. Devemos observar para Jesus Cristo na cruz ou observar, lembrar que Jesus está vivo? Primeiro Décio Delgado, depois a Marília. Nesses dias tivemos algumas instruções, alguns discursos numa conferência geral que assistimos na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que é a conferência anual que nós assistimos. Então, durante a conferência houve alguém que falou, um líder sênior da igreja que falou sobre isso. Ele falou sobre a importância que nós temos de observar para um Cristo vivo, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós podemos adquirir essa alegria. É o mesmo que em João Ele referiu, que Ele deu a sua vida para seus amigos. E nós devemos sentir aquele amor. E esse amor nós sentimos ao adorarmos-lo vivo, porque Ele é um Cristo vivo. E a Igreja de Jesus Cristo, nós temos enfatizado isso muito,
tanto nossos líderes, como líderes locais, como os líderes sênior, porque nós precisamos saber, Jesus Cristo, Ele deu a sua vida para nós, no jardim de Getsemane, no Calvário, mas Ele ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, nós vamos ressuscitar também, e nós vamos adquirir essa alegria, essa esperança da eternidade. Então, claramente, nós precisamos vê-lo como um Cristo vivo. Antes de vermos para Jesus como um Cristo vivo, é a ressurreição, temos que olhar para Jesus na cruz. É muito importante isto, porque às vezes há uma tendência, aquilo que o meu irmão aqui disse, a questão de Jesus morreu para os seus amigos. Jesus é mais do que isso. Ele não morreu para os seus amigos, ele morreu para toda a humanidade. Ninguém fica de fora. Querendo, qualquer pessoa pode escolher abraçar a fé, escolher abraçar, acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. Então, Jesus morreu por todos os seres humanos. Não, às vezes fica a ideia que morrer por amigos significa por alguns. Deduzo que terá usado a palavra errada. É todos. Dizer, não, Jesus humanidade, é humanidade. Ninguém, em nenhum recanto do mundo, fica de fora. É absoluto para todos. Esse é um aspecto. Agora, temos que, como cristãos, às vezes nós queremos parar só na ressurreição, no domingo, mas temos que parar na cruz. No que é que significa Jesus ir para a cruz? Jesus veio, ele morreu na cruz para cumprir, primeiro, as profecias que tinham sido dadas aos profetas no Antigo Testamento, que se cumpriu. Aliás, Jesus sempre disse: eu sou o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado foi na cruz. Quando eu olho para Jesus na cruz, pendurado, o que é que isso significa para a minha vida enquanto cristã? Isso significa que, primeiro, Jesus morreu para que eu tivesse a vida. Então, a sua morte significa para todos os cristãos à volta do mundo, significa vida. Por quê? Não é a ressurreição, começa na cruz. Porque ele morreu para que eu fosse livre, deu livramento da morte, da que nós chamamos de condenação, da morte eterna. Vamos observar para a Páscoa enquanto uma celebração neste momento em termos de tempo da família. Eu gostaria de ouvir também o Décio sobre essa questão aqui, como é que nós podemos, porque a ideia é nós ouvirmos as vossas ideias, né, para as pessoas também que estão connosco, para poderem ter ideias de como celebrar. Há pessoas que com certeza estão em casa, pode não ter familiares, muitas pessoas têm a oportunidade de ir a alguma igreja para celebrar, mas as pessoas não podem fazer isso, né? Eu gostaria de ouvir sobre isso. Como é que as pessoas podem celebrar este momento? Ok. Isso é, por exemplo, em casa. Algo importante, né? Em casa, falando diretamente para os cristãos, né? Para não falar de uma forma geral, em casa nós podemos assistir filmes. Jesus Cristo. Filmes deste momento, ver aquele cenário, o que aconteceu durante aquela semana. Podemos, tal como havia dito, ter um plano de estudo do Novo Testamento, especificamente daquela época, o momento em que ele viveu. Também podemos ter um plano de como nós vamos ter as nossas orações familiares, um horário específico para fazê-lo. Também podemos ver outros momentos em família, criar, isso pode ser feito em família, tradições que nós podemos criar como família. Não precisa ser algo específico, mas precisamos voltar-nos para Jesus Cristo, ainda mais durante essa semana. Precisamos vê-lo e querer estar com Ele durante a semana, vivenciar aqueles momentos que Ele passou durante aqueles dias no Novo Testamento, porque nós precisamos adquirir aqueles ensinamentos, precisamos passar para os nossos filhos. E durante a semana de Páscoa, nós podemos aproveitar para fazer isso. Essa semana, hoje, vou falar sobre o que aconteceu no domingo que antecedeu a sua ressurreição, a sua crucificação. Amanhã vou falar o que ele ensinou aos discípulos no Monte das Oliveiras e assim sucessivamente. Fazer aquele momento que ele reuniu com os discípulos, que ele lavou-lhes os pés. Nós precisamos compreender aqueles momentos, qual é o significado. E precisamos fazer isso também em família.
Vamos voltar daqui a pouco para dar mais dicas e para observar algumas tradições também que as pessoas têm a nível mundial e aqui em Cabo Verde, porque agora vamos ter a participação do padre Lino Paulino Pereira. Ele é pároco de Nossa Senhora da Luz e também vigário-geral da Diocese de Mindelo. A festa cristã, podemos dizer que é sempre festa de família, né? Festa da família humana. A festa de Páscoa é uma festa cristã, porque celebramos a ressurreição do Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. E a celebração da vitória sobre a morte, né? A superação da morte. É uma festa que evoca esse Deus que nos ama e que veio ao nosso encontro para superar o mal maior que nós temos, que é o mal da morte e todo o mal correlativo à morte, né? Mas eu também diria que é uma festa da humanidade, uma festa ímpar, né? Ímpar no seu drama e ímpar também na força de novidade que tem. Drama porque pela primeira vez, né, o homem foi capaz de matar o próprio Filho de Deus. E nós sabemos que não é algo só de 2000 anos, mas há muitos sinais da morte na nossa vida e já agora muitos sinais da morte onde menos devia haver, que é na família, né? A violência, os vícios, a pobreza, as injustiças. Eu lembro, em fevereiro, que fomos visitar ali com o Sr. Luís a cadeia, na altura estava 400 pessoas, ou mais de 400 pessoas, membros das nossas famílias, né? Filhos, pais, irmãos, e ainda de forma muito triste, as mães, as senhoras. É tudo sinal de morte. Então, ao celebrarmos a Páscoa, nós lembramos essa vitória, essa superação, que apesar dessas coisas todas, esses sinais contraditórios que ainda graça no nosso mundo, mas há uma esperança, há uma saída. Eu vejo esta mensagem dita assim de uma forma simples para o nosso povo, para todos nós podermos alcançar essa dimensão que para nós é muito cristã e muito divina, mas tem uma força humana muito grande. Enquanto famílias, eu acho que sempre essas festas é um momento de encontro. Nós andamos tão dispersos uns dos outros, né, com pouco tempo de estarmos juntos. E tempo, quando digo, não é só estar no mesmo espaço, porque muitas casas deixaram de ser lares, né? A gente até lá está, mas cada um no seu mundo, cada um no seu quarto. Eu diria uma coisa simples. Talvez esta semana era bom de deixarmos os quartos, tirarmos algum tempo das redes sociais e façamos um encontro de olhares, de estar um com o outro, mesmo no pouco que temos, partilhar a mesma mesa, partilhar a convivência. Os pais mais tempo, esses dias até que o governo nos dá esses dias também, pode ser usarmos duas coisas. Primeiro, para a celebração da fé, centrar nesta gratidão a Deus, porque Deus não precisa de nós, digamos assim, para nada. Nós é que teremos este tempo para podermos celebrar o dom da vida, o dom da esperança, a gratidão por aquilo que Deus fez conosco, né? Enviou-nos seus filhos, nos ajudou a superar todos os males e esses males que eu dizia, nós podemos ver que ainda continua alguma destas situações de males. Eu vejo na Páscoa dois valores. Às vezes nós vemos a cultura nós vemos só na expressão plástica, da dança, da música, do artesanato, mas a cultura também é tradição de valores, né? E a Páscoa, dois valores que eu acho que a nossa sociedade, a nossa família tanto precisa que a Páscoa evoca. Um é o valor da vida. E nós vemos que em tantas famílias acontece a violência, né? Violência do género, esta forma doentia da relação do homem e da mulher que acontecem na nossa sociedade, nas nossas famílias, as violências contra as crianças, né? Atentado à vida, e a Páscoa evoca a vida. E outros valores é outra cultura, digamos assim, a cultura da esperança. Nós vivemos num mundo em que há muita tristeza depressiva. As pessoas no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, as pessoas estão muito doentes. Esses ambientes que são ambientes do amor, que devia ser ambientes do amor,
mas há muitas situações de stress depressivo, de tristeza interior. Eu acompanho muita gente que chega aqui, jovens, né, que já tentaram 1, 2, 3 vezes o suicídio, a doença mental, que é a graça no ambiente do trabalho e no ambiente da família. E a Páscoa dá-nos essa mensagem, que tudo pode ser superado. Então, uma cultura de esperança, mais do que ser positivo. Hoje falamos muito foco de ser positivo, mas positivo não é só uma questão de força mental. Se dentro de ti está vazio, então eu vejo que a família pode aprender muito com a Páscoa, se estiver centrado em Deus. E assim tivemos a participação do padre Lino Paulino Pereira. Ele é pároco de Nossa Senhora da Luz e vigário-geral da Diocese do Mindelo. Hoje o programa Sociedade Aberta fala sobre Páscoa, tempo de celebrar em família. Depois de acompanhar aqui o padre, nós gostaríamos de saber, Marília Barros, que sugestões teria a dar às famílias para aproveitar ainda mais esses dias para estar juntos com os seus entes queridos? O Sr. Padre referiu a 2 valores importantes, a vida e a esperança. Certo, concordo com ele, são 2 aspectos importantes, valores, mas eu acrescentaria mais 3. O amor, porque a Páscoa é um tempo de amor. Nós lemos na Bíblia que porque Deus amou o mundo, então Jesus veio. Então, amor é isso. Uma família sem amor não é família. Então, podemos aproveitar também este valor que está intrínseco à Páscoa, então, para cultivarmos o amor no seio da nossa família. Nunca é demais haver amor, famílias sem amor. A alegria. A Páscoa tem alegria. Há pessoas que pensam que na Páscoa temos de ficar muito tristinhos, muito, não sei, cabisbaixos, escutamos a falar da morte de Cristo. É só um memorial. Páscoa é a alegria. Nós temos a alegria de Jesus ter vindo, ser nosso Salvador. Então vamos cultivar um clima de alegria, mas uma alegria genuína, verdadeira, não de fachada, no seio da família. Também eu acho isso muito importante no seio da nossa família e também podemos, um terceiro aspecto que nós podemos cultivar também é o perdão, que a família também é preciso exercer também o perdão, a comunhão. Antes de falar de perdão, falemos da comunhão. A família tem que ter comunhão. Todos os dias, uma família que é cada um por si, Deus por todos, não é família. Então as pessoas têm que se unir. E na semana da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia. Foi na quinta-feira. E então a quinta-feira é algo que também nós podemos apanhar este valor e ter mais comunhão no seio das nossas famílias, estar mais perto, saber mais uns dos outros e ter mais comunhão familiar, que é fundamental. Reconciliação também, que eu poderia falar, que na Páscoa houve reconciliação de Deus com o mundo e as famílias que estão às vezes de costas viradas, com muitos problemas mal resolvidos, podia haver um tempo de reconciliação que também está na Páscoa. E falou da questão do perdão também. Também perdão é muito importante. Assim como Deus perdoou os nossos pecados, também devemos perdoar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que nos são queridos. Porque sem perdão não dá para ter amor e para ter comunhão. Até porque esses princípios são os princípios na qual a família é centralizada, né? Na fé, no perdão, no amor. Então nós precisamos voltar para esses princípios. Mas também eu gostei muito de ele ter referido acerca da importância da fé. Nós precisamos aproveitar essa época também para rededicar a nossa vida a Jesus Cristo e a Deus. Portanto, nós precisamos fazer tudo o necessário. Arrependimento. Precisamos buscar o perdão do nosso próximo, nossos familiares lá em casa. Precisamos alinhar os pontos e ver como nós, como família, nós podemos progredir ainda melhor. Podemos ter maior alegria e esperança ao buscarmos Jesus Cristo. Durante a Páscoa nós sabemos que a Páscoa muitas vezes é observada muito por a questão da celebração somente da ressurreição de Jesus Cristo, mas sabemos, né, que foi graças à expiação de Jesus Cristo que há essa oportunidade de todos os homens um dia poderem ressuscitar. Como é que vocês veem para isso? Primeiro, Marília, essa questão da expiação de Jesus Cristo, a expiação dos pecados das pessoas, para as pessoas poderem entender, porque há alguma confusão
neste capítulo em concreto? Sim, porque às vezes as pessoas não entendem o significado de expiação. Exatamente, é uma obra expiatória. E o que é que isto quer dizer? Primeiro temos que entender o significado da palavra. Nós podemos ver a expiação de duas formas. Expiação significa reparação de um erro, certo? Então Jesus, com a sua morte, ele reparou o erro, o pecado que tinha sido cometido lá do Éden. Adão e Eva, através deles, através de Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado veio a ser retirado com a obra expiatória de Jesus. Se por um homem entrou o pecado, e por um homem também está por Jesus, esse pecado, que na Bíblia nós chamamos de pecado original, Jesus veio arrancar isto. Então, isto é isto que nós entendemos como reparação. Jesus veio exatamente para essa obra. Podemos entender expiação, a obra expiatória, também como reconciliação. Também. A morte de Jesus, por isso que eu dou sempre ênfase à morte, é reconciliação. Através do Cordeiro, Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Quando Jesus morreu, a Bíblia é muito clara, diz que o véu do templo se rasgou. Ou seja, agora eu posso falar com Deus diretamente sem precisar de intermediários. Temos uma telespectadora em linha, mas eu vou querer ouvir, só para fechar esse assunto, o Décio Delgado sobre esse ponto também, sobre a expiação de Jesus Cristo, a importância que isto tem para a vida de todos os cristãos. Olha, a expiação, tal como já foi dito, né, devemos ver a palavra como a oportunidade que ele teve de dar a si mesmo para sobrepujar as dificuldades. Temos de ver as dificuldades, temos de ver a morte física, que é a nossa morte, também a morte espiritual, que é o pecado. Então ele sofreu por todos esses aspectos. E esse é o ato de expiar. Vemos na época de Moisés, as pessoas faziam sacrifício de animais. E mesmo na semana de Páscoa, no Velho Testamento, eles foram ensinados ou foram instruídos a colocar aquele pouco de sangue, né, do primogênito na porta, para quando o anjo destruidor passasse, ele iria passar e aquela família iria ficar iliso. Quando o Senhor estava querendo libertar o povo de Israel. Então vemos a expiação como a oportunidade que nós temos de ser libertados. Tanto da morte física como do espiritual, mas também como de sobrepujar as dificuldades da vida por meio de Jesus Cristo. Temos uma telespectadora em linha, vamos atender, Aracira Delgado, que quer também dar a sua opinião aqui sobre a questão da Páscoa e nos dizer o que a Páscoa significa para si. Olá, boa tarde. Boa tarde. Esteja à vontade. Bom, Páscoa significa muito para mim, especialmente a família, por causa de Jesus Cristo, né? É uma oportunidade de estar em família. Já somos religiosos e celebramos a Páscoa com Jesus Cristo sendo o centro da nossa família. Sabendo que por meio dele temos a oportunidade de arrepender e ter a vida eterna, porque ele deu a vida por cada um de nós. Então não é só ter um banquete da comida, mas ter um banquete espiritual na nossa família. Tá bem, eu agradeço essa contribuição aqui no programa. Muito obrigado, Aracira Delgado. Eu vou ouvir agora o seu comentário do que disse a Aracira Delgado, que é necessário das pessoas observar, não é só um banquete para nós podermos entrar no domingo de Páscoa, que muitas vezes as pessoas se preocupam mais com aquele almoço em família. O que é que vão comer? Sim, infelizmente as pessoas tendem a transformar a festa da Páscoa, a celebração, tiram o lado espiritual e só preocupam-se com... É como o Natal, com mesa farta, com determinados tipos de iguarias à mesa, os tais ovos de Páscoa, chocolate para oferecer. E a Páscoa não tem nada disso. A Páscoa não é isso. Isto é que devemos ter cuidado, porque há essa tendência, em algum momento falaste da questão de modernizar a Páscoa, de modernização da Páscoa. A Páscoa não tem a ver com coelho. A Páscoa é Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Estamos a tirar do foco da pessoa na Páscoa, que é a pessoa de Cristo, para começar a pôr em guloseimas e em coisas que nada têm a ver. Então, não é coelho, é Cristo. Não é chocolate, é sangue que foi derramado. Não é guloseimas. Foi muito amargo o sofrimento que Jesus passou, quando ele diz,
pai, se for possível. Mas essas guloseimas Sim. Em família, não seria um ponto interessante para unir a família, aproveitar e falar sobre Jesus Cristo durante esse momento, que as pessoas vão estar lá a comer chocolate, as pessoas vão ter lá Se houver alguém que tenha fé, que creia na palavra de Deus e acredite, pode ser que sim. Mas a questão é que se houver. Que haja essa fé. Algum comentário essa do que crença. disser a ser Sim, delegado? Está certo? Se realmente for uma família cristã, podem aproveitar realmente ter um tempo em família e meditar sobre o verdadeiro significado também da Páscoa. Sim. Vou ouvir também o Jardel Delgado sobre essa questão. O que é que você pensa dos coelhinhos e também do ovo de Páscoa, do comer chocolate, da mesa farta no almoço? Sabemos que temos gente que infelizmente não vai ter ou não pode ter mesa farta, não pode reunir a família, não pode reunir os amigos. Olha, esses aspectos são importantes e devem ser realçados, principalmente porque a Páscoa não é sobre isso, ok? Nós podemos criar tradições familiares importantes, podemos e devemos fazê-lo, porque a nossa família deve ter esses aspectos, mas também precisamos compreender o significado dessa época. Temos famílias que não têm essas condições. Então, precisamos aprender a viver com o que nós temos, né? Então, aquele almoço de domingo é uma boa tradição familiar. A oportunidade de reunir todo mundo, de falar sobre Cristo, de estar lá e ver como as pessoas estão realmente, porque Ele interessava para as pessoas. Precisamos ter esse interesse também. Mas não é um ponto fulcral da Páscoa. E a questão da decoração? Maria, sugere, temos isso, há algumas famílias que estão fazendo decoração. Eu já vi até imagens de crianças não fazendo o presépio, mas fazendo o sepulcro, com Jesus ali a sair, tipo a ressuscitar, e agora Maria também ali ajoelhada à procura de Jesus. E eu já vi isso. Eu nunca vi decoração, só vejo isto em relação ao Natal. Mas para mim é algo novo. Eu já vi. Depois eu mostro no final do programa. Certo, está bem. Bem, para mim é algo novo, não vejo em termos, só sei em relação a oferecer chocolates em forma de ovo e essas coisas que eu vejo pela net e pela... Nunca ofereceu ninguém um ovo de Páscoa? Não, por uma questão, não, nunca. Nem eu hei de oferecer ovo de Páscoa. Por causa, como cristã, não faço isso. Não posso. E então, e postagens também nas redes sociais de desejar uma pessoa Feliz Páscoa e vai lá o ovo. Não, a Páscoa eu mando o túmulo vazio. O túmulo vazio. E a mensagem da Páscoa, que é a vida, que é a ressurreição. Uma Santa Páscoa, por exemplo? Uma Santa Páscoa, mas sem ovo de fundo. Sim. E então, eu acho que nós, como cristãos, temos que marcar esse diferencial. Agora, um verdadeiro cristão não vai enviar ovo de Páscoa sabendo que aquilo não tem nada a ver com a morte. Não envia, mas pode oferecer a uma pessoa um chocolate, um ovo de Páscoa. Não? Pessoalmente, eu não faria. Pessoalmente, eu não faria. Vamos ouvir este jovem, ouvir o jovem Décio Delgado sobre o que pensa dessa questão da decoração, alguma atividade em família, em casa, mesmo para concluirmos. Olha, nunca tinha pensado acerca da decoração de Páscoa. Até a última semana eu vi uma decoração de Páscoa feita por uma criança e eu achei interessante. Porque até por fim, quando a criança foi indagada pelos pais para saber o motivo daquilo, ela disse porque Jesus Cristo vive. Por isso que ela fez aquilo. E vejo como uma oportunidade de ensinar uma criança. Eu tenho uma filha de 2 anos. Imagina eu sentar com aquela criança e ensiná-la sobre esses aspectos, ajudá-la a construir um pequeno espaço, não posso dizer presépio, mas um pequeno espaço sobre Jesus Cristo e mostrar-lhe a importância de todos aqueles momentos importantes de Jesus Cristo. Vejo como uma oportunidade grandiosa de ensinar uma criança. E precisamos abaixar a tal ponto para mostrar as coisas com simplicidade. E isso trará essa tal simplicidade. Em relação ao ovo de Páscoa, chocolate, eu não vejo como algo tão importante, mas vejo que pode ser feito em família. A oportunidade de estar com a nossa família, a oportunidade de mostrar o amor para as pessoas, a oportunidade de comemorar junto. Comemoração não seria a palavra certa, mas de celebrar junto este momento que é a Páscoa. Está bem, eu agradeço os dois por estarem aqui neste programa Sociedade Aberta, falarmos sobre a Páscoa, tempo de celebrar em família.
Muito obrigada. Muito obrigado a nós. E hoje falamos aqui sobre Páscoa, tempo de celebrar em família. Voltaremos a estar junto dentro de 8 dias. Já sabe, pode rever este programa e outros nas plataformas digitais. No dia 22, véspera do Dia Mundial do Livro e também do Direito do Autor, vamos estar a falar sobre motivação e hábitos de leitura em família.